Será que os robôs vão tirar emprego das pessoas? Será que se eu programar robô, eu vou contribuir para o desemprego? Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto, a gente vai abordar alguns pontos para a gente entender de uma vez por todas se é mito, se é verdade. Então fique nesse vídeo. Se você chegou no canal por esse vídeo, saiba que nesse canal aqui a gente fala sempre de programação e tecnologia. Então se inscreva no canal porque esse aqui é o assunto que você gosta. E ative também os sininhos de notificação para você sempre receber as novidades aqui do canal, beleza? Então já vamos lá para o assunto. A gente vem falando muito de inovação, de indústria 4.0, de algumas ferramentas que podem otimizar o processo, algumas ferramentas que a gente pode diminuir o tempo de desenvolvimento, e a gente vem falando também de robôs. E quando a gente fala de robô, na programação, na tecnologia, a gente fala de RPA, que quer dizer basicamente automação de processos. E a gente vem definindo isso, a gente vem falando muito sobre isso. Mas será que esses robôs vão tirar emprego de alguém? Vamos lá. O que esses robôs, o que o RPA, ele automatiza? A gente tem que entender que ele é automatização de processos. Então ele vai automatizar um processo. E esse processo ele tem que ter algumas características para ser automatizadas e esse processo ser passível de automatização, beleza? Então quais são as características que esse processo tem que ter? Esse processo tem que ser bem definido, a gente tem que ter ele bem amarradinho, o que está acontecendo, as regras do processo, tudo certinho. Então o processo ele tem que ser bem definido. E ele tem que ter praticamente nenhuma inteligência humana. Ou se tiver alguma inteligência que seja mínima, inteligência mínima. Então o processo ele tem que ser bem definido, com pouca inteligência. É claro, quando eu falo pouco inteligência, pensando em um robô básico, um robô tranquilo. Porque hoje a gente tem ferramenta de aprendizagem de máquina, de machine learning, de linguagem neural, coisas super avançadas que, se o seu processo tiver um nível de inteligência e o RPA ele for um pouco mais avançado, com certeza ele vai conseguir automatizar esse processo através de aprendizagem de máquinas ou algumas coisas, algumas ferramentas que a gente já consegue mexer, a gente já consegue desenvolver. Mas assim, falando do RPA clássico, daquele RPA mais básico, a gente fala de um processo sem muita inteligência, para ficar mais claro aqui para fins didáticos, mas a gente consegue sim automatizar processos com um nível de inteligência e sendo que é um pouco mais complexo. E também quando a gente fala de robô, a gente não está falando de robô físico, aqueles robôs que a gente vê em filmes, aqueles robôs que, tipo o dos Jacksons, não. A gente está falando de robôs virtuais, robôs que estão dentro do seu computador, que você dá um clique e o seu mouse já começa a balançar, o seu mouse já começa a clicar, seu teclado já começa a escrever. Esse tipo de robô que a gente está tratando aqui nesse assunto. E a gente aqui no canal já até desenvolveu um robozinho com o Pai AutoGui, a gente já resolveu algumas coisas que eu mostrei aqui, todo o tutorial, todo passo a passo para você. O link vai estar passando aqui no card. Se você já está gostando desse vídeo, ó, deixa o like aqui e também tem um botãozinho escrito valeu. Se você for grato a esse conteúdo, se você for grato ao canal e quer que o canal mantenha essa produção, essa qualidade de entrega de conteúdo, é só você clicar nesse botão escrito valeu e também você pode se tornar membro do canal. Então vamos voltar a falar das características desses processos. E esse processo tem que ser um processo bom, um processo que otimize o resultado ou otimize alguma rotina da empresa. Não adianta nada você automatizar um processo ruim. Você só vai potencializar as coisas ruins desse processo. E você vai estar otimizando aquele processo ruim, que não vai adiantar de nada. Quais são os ganhos da automatização desse processo? Você, quando coloca uma máquina para fazer alguma coisa bem definida e sem inteligência, essa máquina dificilmente vai cometer erros. Dificilmente ela vai se enganar com alguma informação, cometer erro de digitação. Muito difícil. Coisas que acontecem quando a gente faz um processo repetitivo, quando a gente faz um processo sem inteligência, a gente faz mecanicamente e acaba cometendo erros. Outra coisa também interessante é que quando a gente coloca um robô para fazer esse tipo de trabalho, automatização desse processo, ele pode trabalhar 7 vezes na semana e 24 horas por dia. Ele não desliga, ele não tira férias, ele não fica desgastado e tem várias outras vantagens, beleza? Tá. Será que eu vou perder meu emprego? O objetivo de você trabalhar numa empresa é você trazer resultados expressivos e criativos também dentro de uma empresa. Se você fica fazendo trabalho manual repetitivo sem inteligência,
quer dizer que a empresa não está utilizando todo o potencial criativo, todo o potencial humano que você tem para agregar no negócio da empresa, nas soluções da empresa. Então, quer dizer que você não está exercendo a sua capacidade criativa, a sua capacidade humana. Porque o que diferencia o humano da máquina é a criatividade. O que diferencia o humano da máquina é o improviso, é o sentimento, são as coisas que são colocadas ali. Se o seu processo ele precisa disso, de criatividade, ele precisa de algumas decisões importantes para finalizar o processo, ele precisa de mais humanidade, ele pode até ser automatizado em partes, ele pode ser um processo parcialmente automatizado e você continua com a sua capacidade ou você tem mais tempo para exercer a sua capacidade criativa, a sua capacidade de inovação, a sua capacidade humana de sentir, que o ser humano foi feito para fazer. Então, o ser humano que está fazendo um trabalho repetitivo sem inteligência, ele está com certeza numa posição errada. O que seria um processo repetitivo e bem definido? Por exemplo, eu chego na minha empresa segunda-feira e eu tenho que abrir um e-mail, eu tenho que baixar uma planilha, eu tenho que atualizar o índice dessa planilha e tenho que reviar esse e-mail. Esse processo praticamente não tem inteligência humana. Se eu atualizo o índice de uma tabela, eu pego esse valor e atualizo e mando e-mail. Isso daí um robô pode fazer facilmente. Então, você pode fazer outras tarefas criativas, você pode produzir em outros sentidos e não gastar o seu tempo com processos repetitivos. Mas beleza, a pessoa só é contratada para fazer só isso. Será que ela vai perder o emprego? Vai depender muito de cada situação. Cada situação é uma situação. De repente, você colocando a máquina para fazer o seu trabalho, você tem tempo de criar novas possibilidades para o seu chefe, de opinar mais no processo, de melhorar o processo. Você vai passar mais tempo planejando a melhoria desse processo, otimizando. Eu acredito que na grande maioria a situação vai se deformar ou ela vai se comportar desse jeito. Você vai ter mais tempo para exercer a sua humanidade, para exercer a sua capacidade cognitiva, de criatividade, de raciocínio dentro de um processo e isso vai dar ganhos absurdos para a empresa. E também a gente tem que olhar na ótica que novos empregos vão surgir. Novos empregos vão estar surgindo diretamente. Se eu construir um robô, eu preciso dar manutenção nesse robô, eu preciso melhorar esse robô. Então, novas pessoas, novas automações vão surgir, novas pessoas, novos funcionários, novos colaboradores vão precisar ser contratados para dar manutenções nesse robô, para otimizar esse robô. Digamos que o processo muda ali e eu preciso dar manutenção nesse robô, então novas profissões vão surgir. E a gente não precisa ter medo da inovação, porque a inovação ela vem acontecendo desde que a humanidade se entende como humanidade. Com a invenção da roda, com a descoberta do fogo e com a invenção de aparelhos eletrodomésticos, enfim, as tecnologias vão surgindo. A gente não precisa temer, a gente precisa agarrar as oportunidades. E direto também rola vídeos na internet de um robô tatuando, de um robô construindo quadros, de um robô fazendo coisas mais, digamos assim, humanas. Mas ele nunca vai fazer, ele nunca vai sentir como humano, ele nunca vai produzir como um humano criativo. Ele vai padronizar, ele vai construir padrões ali, porém, ele nunca vai ser. E também tem o lance da inteligência artificial, mas isso daí é assunto para outro vídeo. E sempre surgirão novas oportunidades. Então nesse vídeo que está passando aqui, ó, ele está aqui nesse canto da tela aqui, você vai aprender a otimizar o seu LinkedIn para mecanismos de buscas para os recrutadores. Quando digitar o teu perfil lá, encontrar o seu perfil no LinkedIn e você conseguir novas vagas. Esse vídeo que vai passar aqui é um vídeo mais técnico, é onde eu ensino você a construir uma aplicação Flask, é onde eu ensino você a construir um aplicativo que baixa vídeos do YouTube. Ficou bem legal. Falou? Esse vídeo é isso. Falou e valeu.